náuticos, estamos de volta aqui no nosso canal. Hoje eu quero dar mais uma dica de Excel. Eu já deixei aqui preparado para ganhar tempo nessa parte, mas vou montar aqui junto com você uma lista em que a gente vai digitar aqui a sigla do Estado brasileiro e ele vai trazer aqui as informações. Qual é o objetivo principal dessa aula de hoje? É ensinar a fazer uma lista, ó, aqui está completo, tá? É a gente poder fazer uma lista suspensa, né? Onde que a gente busca aqui um valor e à medida que eu coloco esse valor, ele preenche para mim com algumas informações. E aí, peguei o Estado brasileiro, né? Porque tem algumas informações que dá para a gente trabalhar essa lista, mas que ela pode se aplicar a qualquer outra situação que você quiser fazer uma lista e buscar os valores. Então, para começar, eu fiz uma, e também aproveitando aqui, né, nessa busca, a gente também vai poder aprender algumas fórmulas em Excel que ajudam bastante para otimizar o tempo. Então, vou pegar aqui, ó, na nossa aba rascunho. O que eu fiz aqui na aba rascunho? Que também o que a gente tem aqui para aprender? Eu queria montar essa tabela. Então, ao invés de digitar cada estado e tudo mais, eu joguei lá na internet e ele me trouxe aqui uma lista. Só que ele me trouxe uma lista com o estado, né, e a sua capital. Mas eu queria montar uma lista, cada um separado. Se eu fosse digitar, separar cada um desses daqui, ia ter que ficar separando e tal. Aí eu falei assim, vou criar uma fórmula para otimizar isso. Aí eu consegui uma fórmula em que a gente extrai só o lado esquerdo do hífen. Então eu trouxe aqui, ó, todos os estados do Brasil. Depois eu precisava de uma outra fórmula para separar o lado direito, que são as capitais. E aí nós fizemos aqui também a mesma coisa. Por último, depois eu busco a sigla também. Joguei lá na internet também e ele me deu a sigla, né? Então, mais uma vez, a gente teve que usar aqui uma fórmula para extrair só a sigla, uma coluna só com uma sigla. Vamos lá, como é que foi feito para extrair só a parte esquerda do hífen, só o estado, né? Aqui eu tenho uma fórmula chamada esquerda, tá? O que ela faz? Vou abrir aqui, ó. A fórmula esquerda, ela está fazendo o seguinte: ela está indo lá na A2, na coluna A2, célula A2, e aí ela procura dentro dessa célula o hífen. Olha aqui o hífen aqui, o hífen dentro da célula A2, menos 1. Por que menos 1? Porque ele traz todo o conteúdo antes. Menos 1 é voltando, né? Antes do hífen. Então essa aqui é a fórmula para extrair o conteúdo da esquerda. O hífen poderia ser qualquer outra coisa que tivesse entre o texto. Então eu ia botar aqui entre parênteses. E aí ele extrai tudo que tiver antes. Esse menos 1 é para extrair tudo que tiver antes. Então eu tenho a fórmula para a esquerda. Uma vez feito isso, é só arrastar até o final. E aí ele faz para todas as outras. Ok? Então já temos aí a nossa coluna dos estados. Depois eu tinha que extrair as capitais. Aí é outra forma. Qual é a fórmula para extrair o lado direito? Ela é um pouquinho diferente da esquerda. A esquerda é mais fácil, mas também depois que aprende fica fácil também. Vocês vão perceber que dentro da fórmula para extrair o conteúdo da direita, a direita do hífen, eu tenho a mesma fórmula usada para extrair o conteúdo da esquerda. Ela aqui, ó, menos procurar o hífen A2 menos 1. Essa fórmula era exatamente a fórmula que estava na esquerda. Mas o que entrou aqui de diferente? Agora eu estou pedindo aqui o conteúdo da direita de A2, né, que é a nossa célula 2. Aí o truquezinho é o seguinte, ó, depois do ponto e vírgula eu busco a quantidade de caracteres que tem aqui no A2. Quando você bota essa fórmula aqui num caractere, ele te traz o total de caracteres dentro
daquela célula. Então ele trouxe que existe, tinha feito a parte, dava 17 caracteres. Aí ele pega esses caracteres e diminui o conteúdo do menos procurar aqui, ó. Menos procurar, o que ele ia me trazer? Ele ia me trazer a palavra acre. Então, quando o 17 retira essa palavra acre, é como se ele recalculasse o número de caracteres. Para que isso? Porque quando você quer extrair o conteúdo à direita de uma célula, você bota aqui, olha aqui a sintaxe aqui, ó, direita, o texto que eu estou procurando, que está na 2, e ele pede o número de caracteres que eu quero retornar. Então, se eu poderia fazer manualmente, contar cada caracteres aqui, para ele me retornar a palavra Rio Branco, por exemplo. Vamos contar. Rio Branco, 3, o espaço também conta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que é 10. Se eu colocasse direita, texto e 10, ele ia me retornar exatamente em Rio Branco. Mas olha a trabalheira de contar cada uma das células, fazer um por um, daria muito trabalho. Então a gente otimizou aqui trazendo essa fórmula da direita, que ele já faz isso pra gente e pronto. Ele traz ali o Rio Branco. Depois é só arrastar para baixo e você vai ter todas as capitais. Aí, para extrair a sigla é um pouquinho diferente. Vamos aqui comigo aqui, ó. Porque para extrair a sigla, o que a gente tem que fazer? Eu só quero o conteúdo que está dentro do parênteses. Então, para extrair só o conteúdo que está dentro do parênteses, observe aqui a sintaxe do extrair texto, né, que a gente está usando ela como a nossa base principal para extrair. Extrair texto, a sintaxe é o texto que eu quero extrair, o número inicial e o número de caracteres. Então vamos lá, extra texto da célula D2, beleza. Agora o número inicial, para achar o número inicial, o que a gente faz? Eu uso procurar. Então a nossa base aqui dentro desse procurar vai ser o lado esquerdo do parênteses. Então é esse valor que eu estou procurando dentro de D2 e mais um, né, o conteúdo que tiver após esse parênteses. Beleza, é o primeiro passo. Depois eu continuo na segunda linha. Agora eu vou procurar o lado direito do parêntese de D2 menos o procurar o lado esquerdo de D2 menos 1. Quando eu faço isso, eu estou subtraindo tanto o conteúdo do lado esquerdo do parênteses para trás, quanto o conteúdo do lado do parênteses à direita para frente. E aí eu trago só o texto que realmente eu quero, que aí foi o AC. Ok? Aqui ó, na imagem, se quiser tirar foto e olhar, aproveita aí, a gente não vai... Isso aqui era só uma pincelada para extrair os textos, para você ver como que isso pode ser prático. E a gente aqui ó, arrasta até o final, e aí a gente tem as siglas para todas elas. Feito isso, aí eu criei uma planilha chamada base, aonde eu pego o que a gente rascunhou aqui, né? Copiei esses dados aqui, vim aqui na base e colei só valores, que aí eu não trago fórmula para não atrapalhar o restante do nosso código. Depois a mesma coisa para as capitais e a mesma coisa para as siglas. Então, montei essa base, agora vem o nosso principal. A gente vai montar agora essa lista aqui. Tá, como é que a gente vai fazer com essa lista? Aqui, na minha busca, eu vou buscar aqui um valor. Eu poderia digitar aqui, né? Vamos pegar essa aqui, já está pronta aqui, ó. Aqui no caso, eu não botei para digitar, porque se digitar, você vai ter que digitar cada sigla dessa e às vezes a pessoa pode esquecer qual é a sigla de determinado estado. Isso aqui, na verdade, no final do código, ele pode ficar oculto, não precisa ficar aparecendo. O que vai ficar exibindo é só a lista mesmo. Então, para não ter que ficar pensando, eu posso vir aqui e escolher o estado, tá? Santa Catarina, beleza. Aí ele vai me trazer os outros valores. Mas como é que a gente fez isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai criar a nossa lista aqui, que é o nosso ponto principal.
E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em cima, ó, nos menus, opa, vai vir aqui em dados, aí eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó, validação de dados, vou clicar aqui, aí na validação de dados, aqui em configurações, critério de validação, eu escolho lista, e nessa lista, agora eu vou ter que botar aqui uma fórmula aqui. Qual vai ser a fórmula que a gente vai usar? Como a gente quer a sigla, vamos ver onde que a sigla está. A sigla, ela está na coluna A, né? Eu não preciso parar aqui no 28, eu posso deixar a coluna A inteira, porque se os dados forem maiores, ela vai abranger tudo que tiver para baixo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá de novo. Dados, validação de dados, lista, e aí eu vou dizer aqui, ó, igual, onde está a minha lista? Está aqui na base, então eu boto aqui base, aí sempre que a gente bota aqui uma aba, a gente bota aqui o ponto de exclamação, e agora eu vou mencionar a coluna. Como eu quero mencionar toda a coluna A, eu boto A, dois pontos A. Se eu quisesse colocar do A1 até o A28, como estava lá, eu poderia fazer assim. Mas como eu disse, se você tiver uma lista maior, você quiser deixar isso de forma genérica, você bota só AA. Pronto. Eu estou buscando a informação que está lá na coluna AA. Ok, pronto. Uma vez que eu faço isso, eu vou clicar aqui dentro e ele vai me trazer, ó, aqueles sigla dos estados. E é com essas informações que eu vou montar a próxima etapa aqui do nosso código, que por meio dessa informação que está aqui, eu vou alimentar essa informação aqui. Para ganhar tempo, vamos pegar aqui, ó, a fórmula que a gente está usando e vamos destrinchar ela, tá? O que a gente fez aqui, ó? Deixa eu pegar bem aqui no meio aqui. Vamos começar com o corresp, tá? Vou pegar aqui, vou copiar o corresp e vamos vir aqui para nossa lista. O que o corresp vai fazer? Vamos jogar aqui, ó. O corresp, ele vai pegar a informação do que está em C1, vai lá na base AA, que é a coluna A, é onde está a sigla, e ele vai me retornar a correspondência exata. Eu não quero que seja próximo, eu quero que seja exatamente aquele conteúdo. Então vamos lá. E o que ele me retorna? Ele me retorna um número. Ó, se eu mudar esse número aqui, vamos botar aqui Rio de Janeiro, RJ. Ele diz que o correto me retorna o número 20. Vamos ver por quê? Ó, porque Rio de Janeiro está exatamente na linha 20. Então o corresp vai me retornar essa linha aqui, ok? Com essa informação, a gente vai usar uma outra fórmula, que chama-se índice. Bom, aqui, ó, a sintaxe do índice é o seguinte, ó, índice. O que ele pede? A matriz, a nossa matriz vai ser a base, aí eu boto aqui um ponto de exclamação. Lá na base eu vou pegar da coluna A até a coluna C, ou seja, vou pegar toda aquela informação. Aí ele me pergunta, qual é o número da linha? É aqui que entra o meu corresp, né? Eu vou colocar aqui a informação do corresp e qual é o número da coluna. Vamos botar aqui primeiro a informação do corresp. Vou digitar aqui tudo de novo. Corresp, valor procurado é o que está em C1. Matriz é a minha base A, porque eu só estou buscando a coluna da sigla aqui no corresp, e o tipo de correspondência é exata. Eu não quero nada diferente da sigla, eu quero exatamente ela. Vou fechar aqui o meu corresp. Então eu resolvi dentro do índice o número da minha linha. Agora, qual é o número da coluna que eu quero? Eu sei que a minha sigla é a primeira. Então, se ela é a primeira, o número da minha coluna vai ser 1. Então eu vou e fecho aqui o parêntese e pronto. Eu trouxe aqui, ó, o Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, bateu certinho, certo? E como é que eu faço para os outros? Moleza. Se eu sei que eu estou seguindo a sequência 1, 2, 3, é exatamente esses números que eu vou usar aqui para cá e para cá, né? Porque a sigla é a primeira, estado é a segunda e a capital é a terceira. Então eu vou aproveitar essa informação aqui, ó, eu vou trazer aqui essa informação para cá, vou mudar aqui, ó, vou apagar esse corresp e vou botar aquela a fórmula toda. Aqui eu vou fixar isso daqui para ele não andar. Para fixar, eu seleciono e aperto F4. Ó, ele botou o cifrão. Então ele não vai andar quando eu arrastar, eu não vou perder essa informação. O C já está fixado. E essa coluna aqui também eu vou fixar, porque a sigla está exatamente lá. Porque isso aqui está dentro de corresp. O restante eu vou deixar parado mesmo. Vou dar um Enter. Ah lá, o meu Rio de Janeiro está aqui. Eu vou arrastar para o lado, olha o que vai acontecer. Tudo ficou como Rio de Janeiro. Mas basta eu vir aqui, ó, e mudar o número da minha coluna, que é 2. Aí ele vai trazer Rio de Janeiro. E aqui é o 3. E vai trazer a minha capital, que também por acaso é Rio de Janeiro, certo? Então, beleza. Mas se acontecesse alguma coisa aqui, por exemplo, eu vou botar aqui a palavra sigla. Ele vai trazer sigla. Se alguém digitar aqui sem querer, de repente, um 0 aqui, né? Deu um erro, mas o próprio validação de dados, ele já exibe uma mensagem se caso o que eu tiver ali naquela célula não for a lista. E então ele não deixa eu alterar, ok? Mas se eu quisesse ainda assim tratar esse erro, eu ia usar uma fórmula aqui chamada cerro. Cerro, o que ele pega? Se alguma coisa der errado, aparecer um jogo da velha, valor inválido e tudo mais, no final, em vez de aparecer isso, eu vou e boto aqui vazio, porque ele não me exibe nada, ok? Então, a mesma coisa eu posso fazer, eu vou arrastar de novo, só vou ter que corrigir aqui que é 2, e vou corrigir aqui que é 3. Pronto, a nossa lista já está funcionando. Eu venho aqui, vou botar aqui, ó, Ceará. Então ele já preenche aqui para mim automaticamente. Posso botar aqui qualquer coisa aqui, ele já vai trazer para mim a lista de capitais. E aí você pode, com essa informação, usar para qualquer outra situação que você precisar. Espero que você tenha gostado. Peço aí que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, me ajude a divulgar para que a gente possa se animar e fazer mais vídeos como esse, ok?